voltamos com poluição dos solos. A poluição do solo, lixão, agrotóxicos, chorume, metais pesados. Quantos dejetos são liberados no ambiente diretamente? De novo, a necessidade de monitoramento, o incentivo à reciclagem, o incentivo a reutilizar, porque nem sempre reciclar, às vezes reutilizar, pega uma embalagem que não seja de uma substância tóxica, e aí você pega essa embalagem e reutiliza para outro fim, vira uma lata de lixo, isso se ela não acondicionou anteriormente alguma substância tóxica. Então assim, essa cultura do reutilizar e da reciclagem, nós percebemos que ainda não está sendo suficiente, ela ainda não ocorre em larga escala, porque se ocorresse, não teríamos tantos dejetos sendo liberados no ambiente. Nós temos a questão do lixão é liberado chorume, esse chorume, ele é um líquido fétido, tóxico, que contamina o quê? O solo vai absorvendo esse chorume, esse líquido que vem do lixo, cheio de agentes que causam doenças, e aí vai contaminar o lençol freático. O que é o lençol freático? É a quantidade de água que tem subterrânea, água doce, possível água potável, que deixa de ser potável por conta da contaminação. Voltando, recordando que só 0,5% de água no planeta está disponível. E aí, por conta disso aqui, eu já vou diminuir essa quantidade de água disponível. Então, a questão do lixo é uma coisa muito séria. A questão da liberação desses elementos no ambiente diretamente é uma questão muito séria. Os agrotóxicos, eles contaminam os seres vivos, eles intoxicam os seres vivos. Nós acabamos ingerindo esse agrotóxico, que também ocasiona, já foi feito alguns estudos, e estudos relacionados a indivíduos que desenvolvem alergias, que desenvolvem reações alérgicas a esses agrotóxicos, indivíduos que desenvolvem situações irritadiças do trato digestório, então gastrite, úlcera e outras modalidades provenientes da agressão desse agrotóxico, visto que é muito tóxico, porque a ideia, o uso dele é para matar as pragas. Então, se ele foi projetado, é uma substância química projetada para matar outro ser vivo, consequentemente, vai ocasionar danos em várias escalas, inclusive quando nós fazemos ingestão desse alimento. A questão dos metais pesados. Os metais pesados, eles mudam, assim como o chorume, alteram a composição química do solo, acaba matando os decompositores. Ocorre com os metais pesados, que nós vimos no outro momento, e lembrando a questão da bioacumulação. Toda vez que um ser vivo absorve o metal pesado, ele não consegue excretar esse metal pesado. E aí, passando ao longo da cadeia alimentar, os seres vivos que estão em níveis mais elevados vão ter um teor de metal pesado muito maior. E nós também temos contato. São baterias de celular, são pilhas de controles. O volume, de materiais e de metais pesados que estão sendo eliminados atualmente é muito grande, muito grande. Então, o descarte ideal, o descarte controlado deve ser monitorado. E aí, fiz questão de trazer esse corte do solo, porque solo, a gente tem a sensação de que é aquela coisa, areia, terra, pedra, e quando você se der conta, ou quando você lembrar, porque quando nós somos crianças, muitas vezes a gente fica observando os bichinhos, as plantinhas, e a gente até se dá conta disso. Mas depois, o cotidiano e tudo mais, você não se dá conta, mas o solo tem muita vida. Ele não é formado só por essa matéria bruta, a terra, o cascalho, a areia. Nós temos já vários elementos, olha, os fungos, larvas de besouro, as minhocas que vão aerar esse solo, vão escavar esse solo. As formigas com as suas galerias, as formigas, elas recolhem várias coisas do ambiente. É muito interessante,
Porque nas minhas aulas de ciência, eu sempre pergunto, eu vou fazer essa pergunta para você também. A formiga se alimenta do quê? Do que a formiga se alimenta? Por que essa pergunta? Porque se cair um pedacinho de bolo no chão, a formiga vai carregando. Se você está cortando a unha, a formiga carrega. Ela leva a bala, ela leva o chocolate, ela passa pelas fezes, corta, ela leva a folha. O que tiver de matéria orgânica pelo caminho, a formiga está carregando. Poxa, a formiga consegue comer isso tudo? Chocolate, bala, unha. A unha é mais complicado. Chocolate, bala, unha, folha. Ela faz isso tudo? Ela come isso tudo? Não. Ela carrega para o ninho, para as galerias subterrâneas delas, que elas escavam, e elas alimentam fungos com essa matéria orgânica. Então o fungo vai lá, desfaz a matéria orgânica, degrada essa matéria orgânica que serve de alimento para ele. E ela vai e se alimenta do fungo. Então a formiga, ela cria o fungo. Nós não criamos aves para o abate? Vai lá, abateu, pronto, comeu o frango, comeu, né? O frango assado, uma beleza. Então, as formigas, elas fazem alguma coisa semelhante. Só que o que elas abatem é o quê? São os fungos. Então, as formigas, elas fazem esse pleno trabalho de coleta de matéria orgânica presente no ambiente. Ela não é decompositora, mas o fungo, ele tem essa coisa de imobilização, de estar ali preso no ambiente. Então a formiga, na realidade, formiga e alguns outros seres vivos levam até esses fungos isso. Então isso é muito benéfico, essa limpeza que ocorre no ambiente. Quando você deixa ali metais pesados nesse solo, quando o solo está muito poluído, elas vão morrer também. E aí você não tem mais essa limpeza no solo. O tatuzinho, caramujo, centopeia, milípede, aleijoma, é meio nojento para alguns, mas é vida, não é isso? Todos fazem parte da cadeia alimentar e todos fazem falta. E as bactérias, então tem os decompositores aí, bactérias e fungos, esses elementos aí presentes no ambiente. Então isso foi para relembrar o quê? Que o solo, ele tem vida. Relembrando que o solo tem muita vida. Ah, professora Simone, mas todo o solo é assim? Não. Nós temos aquelas rochas nuas, né? Que vão passar pela sucessão ecológica, que nós vamos ver numa outra aulinha, que essa rocha vai ser degradada até ela se tornar assim tão produtiva, com tanta vida presente nessa rocha nua. Mas o solo, ele é fundamental porque a partir dele grande parte de vida permanece e grande parte dos produtores se desenvolve. Sempre lembrando, os produtores são a base da cadeia alimentar. Se não tiver, mas eu não gosto de comer alface, eu não gosto de agrião. Mas às vezes você gosta de comer uma proteína, né, uma carne, e aquele animal que foi abatido para você comer essa proteína, ele fez a ingestão desse vegetal, né? Lembrando que a nossa dieta tem que ter valores ideais de carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, essas minerais, tem que ter tudo bonitinho para que a nossa saúde fique plena, cada um com a dieta adequada às suas necessidades. Desmatamento. O desmatamento é uma situação muito crítica. Você visualiza essas árvores, que são árvores que demoraram anos para se desenvolverem. Muitas vezes tem árvores centenárias e chega uma equipe e derruba toda essa mata em busca de uma madeira para fazer um móvel, para fazer uma casa, para fazer adornos. E você tem a destruição efetiva. O desmatamento não é só chegar e retirar essa árvore. Uma série de situações estão relacionadas a essa floresta. Que situações são essas? Primeiro, olhando aqui esse fundo, que ainda não foi desmatado. As árvores, elas são um ambiente em que muitos seres vivos fazem seus ninhos, muitas aves. Então, o ambiente em que o ser vivo, ele vive, ele se reproduz, ele se alimenta, nós chamamos de habitat. Lembrando disso, né? O habitat
é o ambiente em que o ser vivo realiza as etapas do seu ciclo de vida. Então, ele nasce, ele cresce, desenvolve, se reproduz, se alimenta. Então, as árvores são hábitats de aves, são hábitats de mamíferos. Você vai observar isso em alguns documentários, que muitos mamíferos eles permanecem, eles praticamente nascem, vivem e ficam nas árvores quase o tempo todo. Esquilos, macacos, uma série de mamíferos precisam das árvores. Tem muitas aves que se alimentam de larvas que estão presentes. Aquela ave que é muito conhecida, o pica-pau, ele tem esse nome porque ele vai perfurando a madeira, ele vai perfurando em busca de larvas. Ele se alimenta de larvas que estão presentes ali dentro. Então, as aves se alimentam de frutos, de larvas, muitos mamíferos também se alimentam de frutos, de larvas. A questão das aves fazerem seus ninhos nas árvores. Então, quando você desmata, quando você tem essa situação aqui, todas essas aves, todos esses mamíferos dessa região, eles perderam seu hábitat. E existe a questão da biodiversidade. O que é a biodiversidade? É a diversidade biológica, ou seja, os seres vivos, que é a bio, eles têm essa diversidade, são diversos, eles têm diferença. Então, imagine que nessa região existe um grupo de aves que essas aves, elas só existem ali. E elas são responsáveis pela distribuição das sementes de um certo tipo de vegetal. E que esse vegetal pode ser a cura de uma grande doença para a gente ou para outros seres vivos. Quando você derruba isso aqui, essas aves não vão permanecer aqui, porque não tem mais ninhos, não tem mais onde elas colocarem seus ninhos, não tem mais ninhos porque elas não têm onde colocar o ninho. E aí essas aves vão procurar uma outra área. Esse vegetal que precisava dessa ave para espalhar sua semente, porque a ave batia na planta, no voo, ou porque a ave fazia ingestão do fruto e liberava a semente nas suas fezes, esse vegetal perdeu esse agente, que era essa ave, de distribuição de semente. Então eu tenho, provavelmente, a migração dessa ave, talvez ela entre em extinção, porque talvez ela não encontre esse vegetal em outro lugar, e a extinção desse vegetal, porque não tem como distribuir suas sementes. Então é muito complicado. Nós vimos aí o quê? Que o desmatamento destruiu o habitat de muitas espécies e que teve impacto nessa questão da diversidade. Outra coisa que acontece é que aqui a gente não estamos conseguindo visualizar a raiz da árvore, ok? Mas as raízes das árvores, elas ficam meio que trançadas umas sobre as outras, assim, as raízes. Mesmo as árvores que ficam distantes, a raiz no solo, ela forma uma malha, ela forma uma rede. Quando essa árvore é tirada, aqui ela não foi dessa forma, porque nós vimos que foi feito o corte e provavelmente a raiz permaneceu. Mas imagine que mesmo assim, você teve o corte. Tendo o corte, vamos dizer que esse pedaço que sobrou da árvore com as suas raízes não conseguiu sobreviver. Precisava do quê? Precisava do caule e precisava das folhas, porque as folhas realizam a fotossíntese. E a fotossíntese realizada nas folhas distribui alimento para a árvore toda, para o caule, inclusive para as raízes. Ah, Simone, então não tem fotossíntese nas raízes? Tem fotossíntese sim. Tem fotossíntese nas raízes, tem fotossíntese no caule, mas o maior volume de fotossíntese do vegetal é nas suas folhas. A maioria das vezes, ok? Então, considerando isso aqui, se eu tenho um vegetal que é muito folhoso, ele tem muitas folhas, a maior parte da sua fotossíntese vai ocorrer nas suas folhas. E aí eu cortei, tirei. Ficou aquele pedaço e a raiz. O que vai acontecer? Diminuiu bruscamente a taxa de fotossíntese e essa raiz vai apodrecer. Com o apodrecimento dessa raiz, a chuva vai impactar. Então eu tinha aqui, ó, dá para visualizar aqui, fazendo a simulação. Imagina, eu tenho aqui a questão desse ambiente aqui, ó. Percebe como o solo tá solto?
Por que que esse solo está solto? Porque quando chove, imagina que está chovendo aqui, ó. Choveu, a água, ela bate onde? Bate na folha. A água tem impacto com o tronco. E aí, quando a água tem impacto com as folhas e com o tronco, ela escorre para o solo. Ó, foi. Então você tem a grande árvore, a chuva vai fazer esse impacto primeiro onde? Nas folhas, no caule e vai escorrendo. Quando eu removo, o que acontece? Quando chove, a água vem direto onde? No solo. Não tem esse amortecedor que é a copa da árvore ou o tronco da árvore, né? O caule propriamente dito. E aí quando essa chuva bate, esse terreno ele fica revolvido. Primeira chuva, correu o desmatamento, aí bagunçou o terreno, ó, como é que o solo está solto. Nas próximas chuvas, esse solo vai sendo carregado, que nós dizemos que vai sendo carreado, ok? Carreado, que significa sendo carregado. Quando esse solo for carregado, ele vai parar no rio que está próximo dessa floresta. E esse solo vai se acumulando no rio, vai fazendo com que o rio fique cada vez mais estreito. Esse estreitamento do rio, ele é denominado assoreamento. Você diminui o curso da água. Então você diminui o curso da água, você embaixo dessa água, né? Então, na realidade, esse solo ele não fica só por cima, ele fica por baixo. Então você diminui o volume total de água desse rio. Muitos rios chegam a desaparecer, porque já era um rio mais estreito. Com esse solo todo se depositando nesse rio, esse rio desaparece. Então eu tenho um outro ecossistema comprometido. Esse rio, esse lago, essa lagoa está comprometido por conta do quê? Do desmatamento. Lembrando, esse rio poderia ser o quê? Água potável disponível também. Água potável disponível, correto? Foi. Então, o desmatamento, ele compromete várias coisas. Vamos lá? Diminui a taxa de fotossíntese. Eu tenho muito menos folhas expostas. Eu tenho assoreamento dos rios, porque a chuva bate com mais impacto. Eu tenho diminuição de hábitats para muitos seres vivos, como aves e mamíferos. E eu tenho queda na biodiversidade. Além disso, aproveitando a questão da chuva que eu citei para vocês e que esse solo é carregado, é carreado, o que vai acontecer? A questão dos nutrientes e decompositores que estavam presentes nesse ambiente também vai ser carregado. E aí, com isso, esse carreamento faz com que num replantio, muitos dos vegetais tenham dificuldade de se desenvolver, porque os nutrientes que estavam presentes ali foram transferidos para as outras áreas, ok? Então, todo esse carreamento, ele é muito prejudicial, porque essa área pode ficar, inclusive, desértica. Então, a questão do reflorestamento ou a questão de evitar o desmatamento é uma coisa muito séria. Além disso, vamos lembrar o quê? O que eu comentei em relação às raízes? As raízes ficam no solo, muitas vezes muito profunda. Então, quando chove, a água penetra no solo. Essa raiz traz essa água que passa pelo caule dessa árvore e é liberado pelas folhas. Então, as árvores num ambiente, elas refrigeram esse ambiente. Quando você tira, é só dar um exemplo. Quando você vai para o centro urbano, que quase não tem árvore, você sente calor. Quando você vai para o ambiente de floresta, você já sente um pouquinho mais de frio. Isso na maioria dos casos. Por quê? Porque a vegetação faz com que a água que está no subterrâneo chegue até a atmosfera. Quando você tira essa vegetação, o que vai acontecer? A água vai continuar onde? No subterrâneo. Então eu não vou conseguir jogar essa água onde? Lá naquele rio.
Então o rio não recebe mais a água que estava vindo da evaporação dessa floresta e está sendo assoreado porque está sendo carregado todo esse solo para aí. Fechamos então esse bloco.